Olá pessoal, boa tarde. Vamos então para nossa aula de língua portuguesa aqui da Escola Municipal Cirilo Joaquim dos Santos, com a professora Caroline Rodrigues aqui na turma do 8º ano A. Certo pessoal, então vamos para nossa aula de hoje, sexta-feira, dia 9 de abril. Então pessoal, vamos começar fazendo a correção do exercício que ficou da nossa aula anterior, tá? Então, vamos corrigir o primeiro e segundo da página 21, 22 e 23. Lá no primeiro, ele pede para a gente ler o trecho que foi retirado do texto palavra. Então, o trecho diz assim: a palavra sono, dorme. A palavra tempo, passa. A palavra fogo, queima. A palavra faca, corta. A palavra carro, corre. A palavra diz o que quer e nunca desdiz depois. As palavras têm corpo e alma, mas são diferentes das pessoas em vários pontos. As palavras dizem o que querem, está dito e pronto. Então, na letra A, ele diz o seguinte: reproduza o quadro abaixo e preencha com as formas verbais destacadas nesse trecho de acordo com a conjugação verbal que correspondem. Lembrando, os verbos na conjugação, primeira conjugação é porque ele termina com AR. Segunda conjugação é R. E terceira conjugação, IR. Tá? Então, vamos ver. A primeira palavra que está lá em negrito é dorme. Dorme vem de qual verbo? Do verbo dormir. Termina com IR. Então, é terceira conjugação. Passa é do tempo passar. Então, está na primeira conjugação. Fogo ou queima é do verbo queimar. Termina com AR. Está na primeira conjugação. Corta do verbo cortar. Termina com AR, primeira conjugação. Corre vem do verbo correr. Termina com ER, está na segunda conjugação. Diz é do verbo dizer. Termina com ER, segunda conjugação. Quer é do verbo querer. Termina com ER, segunda conjugação. Desdiz é do verbo desdizer. Não é isso? Então, está lá na segunda conjugação. Tem é do verbo ter. Também está na segunda conjugação. São é do verbo ser. Segunda conjugação. Dizem é do verbo dizer. Segunda conjugação. Querem é do verbo querer. Está na segunda conjugação. Estar é do verbo estar, né? Termina com AR, primeira conjugação. E dito do verbo dizer, termina com R, segunda conjugação, tá? Então, aí na primeira conjugação nós temos passa, queima, corta e está. Segunda conjugação, corre, diz, quer, tem, são, desdiz, dizem, querem, dito. E na terceira conjugação, dormem, ok? Na letra B ele pede: que critério você utilizou para preencher as colunas do quadro? O critério, cada um vai utilizar o seu. O meu é descobrir de qual é o verbo que a palavra vem e ver a terminação dela, se termina em AR, ER ou IR. Ok? Vê aí o radical da palavra, vê dos afixos e as desinências verbal. Ok, então vamos ver a letra C. No trecho, o narrador afirma que a palavra nunca desdiz o que diz. Explique o que significa a palavra destacada no contexto em que foi empregada. Se não houver o significado, procure no dicionário. Lembre-se de localizar o sentido do verbo no infinito. Então, desdiz, gente, o desdizer, ele significa negar ou retirar o que se afirma. Ele desdisse alguma coisa. Então, quer dizer que você disse algo e depois você retirou. Não, não é isso não, é tal coisa, porque eu me enganei. Então, você desdiz o que você fala, tá? E a letra D, algumas palavras da língua portuguesa são formadas pelo prefixo des. O que é o prefixo? O prefixo é aquele que vem antes do radical, pelo prefixo des. Considerando o significado da palavra desdiz, o que você percebe em relação à função desse prefixo. Então, o prefixo des, ele pode indicar uma oposição, uma negação. Ele vem para indicar isso, tá? Uma negação, uma oposição. Ok,
Ok, pessoal. Então, aqui no segundo, ele pede também para fazer a leitura de uma partezinha do texto também da palavra. E a leitura diz o seguinte: as células das palavras são as letras. Algumas são mais importantes do que as outras. As consoantes são tanto insolentes, roubam as vogais para construírem sílabas e obrigam a língua a dançar dentro da boca. A boca abre e fecha quando a vogal manda. As palavras fechadas nem sempre são mais tímidas, tá? Então, na letra A ele pede o seguinte: identifique os morfemas das palavras destacadas no trecho. Então, quando ele diz os morfemas, é para você dizer, retirar qual é o radical e qual é a desinência que vem com ele, se é uma desinência verbal ou uma desinência nominal. Então, nós temos inicialmente aí o nome palavras. Primeiro, tirando o radical, lembrando, o radical da palavra é aquela parte invariável, é aquela parte que não muda da palavra, é aquela parte que vai dar significado às outras palavras, tá? Então, palavra, nós temos aí palavra, o radical, e o AS, ele é uma desinência nominal. Por quê? Porque o nome palavras, ela não é um verbo, é um nome. Então, nós temos aí uma desinência nominal, tá? E nós temos aí que houve até uma modificação na desinência nominal em questão a número, nela está no plural. Roubam. O radical é roube, até a letra B, é o radical da palavra, porque daí pode formar outras palavras. E ela é uma desinência verbal, porque ele é um verbo. E ele está indicando um número, porque está no plural, né? Isso, terceira pessoa do plural. Eles roubam. Obrigam. O radical é obrique, até a letra G. E o AM também é uma desinência verbal, porque o obrigam vem do verbo obrigar. E ele também aí está relacionado ao número, né? Ele está na terceira pessoa do plural. Dançar, né? O verbo dançar, o radical é dance, até a letra C. O AR é uma desinência verbal, indicando que ele é um verbo, tá? Está aí no infinitivo. Fechadas. Fechadas, o radical é fech, e o hadas é uma desinência nominal. Ele aí, o nome fechadas, não está funcionando como verbo, tá? Se vocês observarem lá, as palavras fechadas nem sempre são mais tímidas. O verbo aí nessa palavra é o são, que é o ser. O fechadas aí, ele é um nome, tá? Então, é uma desinência nominal. Tímidas, o radical tímide, até a letra D. E o AS é uma desinência nominal, ok? Na letra B, ele pede o seguinte: em quais das palavras destacadas a desinência são nominal ou verbal? Tá? Então, é só fazer a separação. Nominal, palavras fechadas e tímidas. Verbal, roubam, obrigam e dançar. Ok? Vamos para o próximo. Agora, a gente vai continuar estudando sobre a estrutura das palavras. Só que nós já estudamos sobre o quê? Nós estudamos sobre, na estrutura das palavras, sobre o radical, sobre os afixos, né? Que tem um prefixo, que é o que vem antes do radical, o sufixo, que vem depois do radical, e sobre a desinência, que ela pode ser verbal ou pode ser nominal. Então, nós já estudamos isso sobre a estrutura das palavras. Agora, a gente vai estudar sobre a composição das palavras. Composição é o quê? É um processo que forma palavras compostas, ou seja, que junta duas ou mais palavras a partir da junção dos radicais, tá? Então, é o processo que forma palavras compostas a partir da junção de dois ou mais radicais. E a composição que nós vamos estudar? Composição por justaposição e por aglutinação. Primeiro, composição por justaposição. Quando nós juntamos duas ou mais palavras ou radicais e não ocorre nenhuma alteração fonética, não muda o nosso modo de falar a palavra, quer dizer que nós fizemos uma composição por justaposição. Exemplo, nós pegamos a palavra passa, pegamos a palavra tempo, juntamos e formamos o nome passatempo.
você vê que não mudou a nossa fonética, o nosso modo de falar a palavra. Passa continua do mesmo jeito, tempo continua do mesmo jeito, passa tempo, continua a palavra da mesma forma, tá? Quinta e feira. Pegamos as duas palavras, juntamos e formamos o quê? Quinta-feira. E continuou a palavra com a mesma fonética. O jeito de falar é da mesma forma, como se elas estivessem separadas. Girassol. Nós pegamos o nome gira, pegamos o nome sol e formou girassol. Só que na palavra girassol teve uma alteraçãozinha na grafia, no modo de escrever, porque foi acrescentado mais uma letra S, que é para ela não perder o modo de nós falarmos. Porque se ela tivesse só uma letra S, seria girasol, não é isso? Girasol. Como nós não queríamos modificar a fonética, a sonoridade, o modo de falar ela, foi acrescentado mais uma letra S. Então, ficou girassol, tá? Também é um composto por justaposição. E temos outra aí, couve-flor. Juntamos as duas, ficou couve-flor, com a mesma fonética, a mesma sonoridade, sem perder nada. Então, é composto por justaposição. E tem outros, nós temos guarda-roupa, nós temos o nome guarda, o nome roupa, juntamos, formamos o guarda-roupa. Tem o guarda, tem o chuva, juntamos, formou o guarda-chuva, tá? Então, todos eles são compostos por justaposição, porque nós juntamos mais de uma palavra, né? Duas palavras ou mais, e elas não perderam a sonoridade, não perderam a fonética, não tiveram alteração na fonética. Certo. Nós vimos o composto por justaposição, agora vamos ver o composto por aglutinação. Na composição por aglutinação, quando a gente une dois ou mais vocábulos ou radical, ocorre uma supressão de um ou mais de um elemento fonético, ou seja, há uma perca de letras, de fonéticas, de fonema, e também a gente pode mudar um pouquinho o modo de falar a palavra. Exemplo, em boa hora. Houve uma junção desses três vocábulos e ficou qual o nome? Embora. Em boa hora, embora. Tá? Então, a gente vê que ela perdeu alguns elementos. Perdeu qual elemento? Vamos ver aí. O em continuou do mesmo jeito. O boa, nós tiramos a letra A. E o nome hora, nós tiramos a letra H. Então, ficou em boa hora, embora. Tá? Então, ela perdeu alguns elementos, por isso que ela é composto por aglutinação. Filho de algo. Ficou como fidalgo, que se refere a uma família nobre, né? Filho de algo, fidalgo. Vocês verem aí que no nome filho perdeu o lhó, o de perdeu o é, aí juntou o fi, o de e o algo. Ficou como fidalgo, tá? O outro, hidroelétrico, formou o nome hidrélico. E ele perdeu o quê? Do hidro, perdeu a letra O, tá? Então, ficou hidrelétrico, tá? Planalto é um plano alto. Quando juntou as duas palavras, sumiu o O, tá? Então, é composto por aglutinação, essa junção das palavras em que se perde algum dos elementos fonéticos, tá? Então, ao aglutinarem-se, os componentes subordinam-se a um só acento tônico, o do último componente. Ou seja, se nós temos aí duas palavras que nós vamos juntar e nas duas tem acento, quando a gente junta elas, o acento só vai ficar um acento, não vão ficar os dois acentos, tá bom? Então, tá aí nossa aula de hoje. Composto por justaposição e o composto por aglutinação. Composto por justaposição é aquele que a gente junta dois ou mais elementos e não há perca de nenhum dos elementos fonéticos. E ele continua com a mesma sonoridade, tá? Já no composto por aglutinação, a gente junta dois ou mais elementos e ele vai perder algum elemento dele, tá? E ele pode mudar a sonoridade também.
Certo, pessoal? Então, estudem direito esse conteúdo, tanto pelo vídeo, e podem estudar também lá na página 23 do livro, tá? Que tem o conteúdo. E depois de estudar, vocês respondam com calma. O primeiro, letra A, B e C do primeiro, e o segundo, a letra A e letra B, que está bem na página 23, tá? Vou ficar aguardando o exercício. Então, meus amores, bom estudo para vocês, abraços e até a próxima aula!